PCP nestas coisas é muito votação de carambola, como António Costa costuma dizer. É contra os benefícios fiscais e, portanto, é contra todas as medidas que envolvam benefícios fiscais. Se calhar foi contra os benefícios fiscais desde o princípio, não faço ideia. A proposta do PCP é diferente, é no sentido de, em vez de estar a fazer benefícios fiscais, é englobar os rendimentos do arrendamento que sejam superiores a 100 mil euros sempre no IRS e não haver taxa liberatória nenhuma. Do meu ponto de vista é andar para trás, seria andar para trás. Se nós formos verificar a percentagem de proprietários a nível da União Europeia e até países como a Suíça, que não faz parte da União Europeia, verificamos que as mais altas percentagens de proprietários estão nos países do sul da Europa, tem a ver com questões culturais e também com sistemas de segurança social fracos. Nos sítios onde há sistemas de segurança social fortes ou rendimentos razoáveis, a Suíça é o caso extremo, é o país onde há menos propriedade de habitação. As pessoas não precisam porque o mercado funciona e eles têm capacidade para pagar. Eu tenho que ouvir todos, independentemente de dizerem mal de mim ou não dizerem mal de mim, isso é irrelevante. O que eu sinto é que nesta área estão todos contra todos, quer dizer, toda a gente tem razões de queixa. Tem razão de queixa os proprietários, tem razão de queixa os inquilinos, tem razão de queixa os idosos, tem razão de queixa os jovens. É muito difícil encontrar uma coisa equilibrada quando está toda a gente contra toda a gente e contra as políticas públicas inexistentes ou erradas. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Com o 25 de Abril construíram-se ou reforçaram-se 3 pilares fundamentais do nosso Estado Social: o Serviço Nacional de Saúde, a Escola Pública e a Segurança Social. Os 3 universais e, por isso, alicerçados numa aliança entre os mais pobres e a classe média. De fora ficou a habitação. Tardiamente, respondeu-se às necessidades dos mais pobres, acabando com as barracas, através do Programa Especial de Realojamento. A habitação social foi a única política pública de habitação séria e, mesmo assim, carregada de erros. Sobrou o congelamento das rendas e o financiamento da compra de casa própria. Desde os anos 80 até hoje, 78% dos investimentos públicos do Estado Central em habitação foram para pagar juros bonificados. Em 1970, 46% da população tinha casa arrendada. Em 2011, são apenas 25%. A situação anómala no mercado de arrendamento associada à promoção da compra de casa teve como efeito um brutal endividamento das famílias que contribuiu de forma decisiva para o endividamento externo, um dos nossos principais problemas económicos. 80% dos jovens com menos de 30 anos estão a viver com os pais. Mais de 1/3 das famílias vivem sobrecarga de despesa com a habitação, o que corresponde a usarem mais de 40% dos seus rendimentos para pagar a casa. Não há falta de casas. Até há mais casas do que famílias e entre 1981 e 2011 quadriplicou o número de fogos vagos. O que há é falta de políticas públicas. Durante décadas, o congelamento das rendas substituiu de forma injusta para os senhorios e desigual para os inquilinos uma verdadeira política pública de habitação. Esse congelamento criou uma espécie de trauma nacional no debate sobre políticas de habitação. Um trauma que começa a ter as costas largas. A globalização e a financiarização da economia trouxeram para o debate novos atores e novos problemas. E é neste novo momento que se debate em Portugal uma nova geração de políticas de habitação que são quase pioneiras. O ponto de que partimos é quase inicial. E isso explica porque nem sequer existe, mais de 40 anos depois do 25 de Abril, uma lei de bases da habitação. Helena Roseta foi para o Parlamento com o objetivo quase exclusivo de fazer aprovar uma. 2 semanas depois de ter dado esta entrevista, demitiu-se de coordenadora do Grupo de Trabalho da Habitação, de que foi posteriormente afastada pela liderança da bancada do PS. Por isso, esta entrevista está dividida em 2 partes. Na primeira, temos algumas perguntas feitas depois destes incidentes. Na segunda, o corpo normal da entrevista, feito há 15 dias. Muito obrigado, Helena Roseta, por ter aceitado o nosso convite. O que é que levou exatamente, vamos por partes, o que é que levou exatamente a sair do grupo de habitação? Eu não saí do grupo, saí da coordenação do grupo, exatamente. Saí da coordenação. Tinha essa responsabilidade. Foi uma pedrada no charco, foi no fundo eu constatar que a disciplina partidária estava-me a pedir uma coisa e a minha consciência estava-me a pedir outra, e nesses casos só há uma solução, é seguir a consciência. E porquê é que a minha consciência me estava a pedir outra coisa? O PS queria adiar porque não tinha maioria
E eu entendo que esta matéria é urgentíssima e nós tínhamos que votar. Mas se não tinha maioria, como é que ela avançava? Avançava porque a parte do arrendamento, toda ela tem maioria garantida, à esquerda. E tínhamos condições de a ter já aprovado. E podíamos já ter isto aprovado. Podíamos já ter isto aprovado e levado a... Porquê é que acha que o Partido Socialista quis adiar? Porque o Partido Socialista só queria que fosse aprovado o arrendamento se fosse ao mesmo tempo aprovadas as medidas fiscais. No fundo, é a visão, nesse aspecto não está errada, que por um lado é preciso reequilibrar direitos e deveres de inquilinos e senhorios, mas por outro lado também é preciso dar confiança ao mercado de arrendamento. E portanto tinha que haver as duas coisas ao mesmo tempo. Como não conseguiram nada do lado das medidas fiscais, não há apoio do PCP e não conseguiram abertura para outros partidos. Porquê é que acha que não há apoio do PCP? Porquê é que não consegue? Isso pergunta ao PCP. O PCP nestas coisas é muito votação de carambola, como António Costa costuma dizer, quer dizer, é contra os benefícios fiscais e portanto é contra todas as medidas que envolvam benefícios fiscais. Se calhar foi contra os benefícios fiscais desde o princípio, não faço ideia. A proposta do PCP é diferente, era no sentido de, em vez de estar a fazer benefícios fiscais, é englobar os rendimentos do arrendamento que sejam superiores a 100 mil euros sempre no IRS e não haver taxa liberatória nenhuma. Era uma mudança de sistema. Eu acho que, do meu ponto de vista, é andar para trás. Seria andar para trás. E o que é que aconteceu exatamente? Até essa foi a sua saída? Quis dar uma pedrada no charco? Não, acha que vai resultar em alguma coisa? Já teve resultados, pelo menos durante um dia. Teve-se a falar imensamente em habitação, teve-se a pedir explicações porque é que isto não avança, teve-se a explicar que isto era muito urgente, já teve essas consequências. Já houve compromissos do próprio Partido Socialista, do grupo parlamentar, a dizer que isto vai ser votado já a seguir. No dia 4 de dezembro estamos a discutir isto tudo, portanto já consegui alguma coisa. Mas porquê é que acha que o Partido Socialista não tem empenho suficiente neste tema? Eu não sei, não acho que seja falta de empenho, acho que não perceberam a urgência. Isso é falta de empenho, não é? Pode ser perceberam a urgência, por inconsciência. Não perceberam a urgência. O António Costa tem bem consciência dessa urgência. A urgência não é igual em todo o país e, portanto, é natural que a sensibilidade dos vários deputados não seja a mesma. Ela é, sobretudo, premente em Lisboa e no Porto. Mas isso já é uma parte muito razoável dos deputados, não é? Mas depois temos é uma espécie de um atavismo, chamemos-lhe assim. Cada vez que a gente fala de um problema de Lisboa, dizem, cá estão os centralistas, o que é uma coisa atávica, não faz sentido. As pessoas estão a precisar de resposta. E isto que está a acontecer em Lisboa e no Porto vai se espalhar para o resto do país. Já se está a espalhar. Basta que subam as taxas de juros para quem está a pagar empréstimos ao banco, para a gente começar a ver as pessoas a ficar aflitas, porque o dinheiro que ganham ao fim do mês não vai chegar para pagar as novas prestações. Isto é crítico e é urgente. Porquê é que foi afastada agora sim, porquê é que foi afastada isso não sei. Não me diga para perguntar ao Partido Socialista, tem seguramente uma interpretação qualquer de uma decisão do Partido Socialista, que é uma decisão hostil em relação a uma deputada. Ouça, vamos lá ver, eles poderão sempre dizer que a hostilidade primeira foi minha, porque eu é que me demiti da direção do grupo. E, portanto, não vale a pena a gente fazer aqui processos de intervenção, não vale a pena, as coisas são o que são. O meu objetivo mantém-se. Mas ficou chocada com a decisão do Partido Socialista? Não, acontece, ouça lá, eu já tenho anos suficientes de luta política para saber como é que estas coisas são. Quem tem o poder exerce-o, portanto o grupo parlamentar tem o poder de designar as pessoas, provavelmente não gostou muito que eu tivesse feito o que fiz e, portanto, exerceu o poder que tem. Não leva Mas não acha que há uma divergência política entre si e o Partido Socialista nestas matérias que estamos a discutir? Não há, houve uma divergência, quando muito se quiser, estratégica ou divisão estratégica. Eu achava que se devia ter começado pela Lei de Bases da Habitação e por isso é que a apresentei. E depois íamos fazer as leis avulsas. O Partido Socialista não quis dar prioridade à Lei de Bases e arradou-se nesta coisa das leis avulsas, que agora, se votarmos umas, isto fica desequilibrado porque faltam as outras. E é neste enredo que estamos. Mas vamos lá ver. O que interessa aqui não é falar para trás, é falar para a frente. Porque a gente já não pode emendar o que está para trás. O para trás ajuda a perceber o que é que pode acontecer para a frente. O que pode e deve, no meu ponto de vista, o que eu quero que aconteça não é o que pode acontecer. O que eu quero e desejo que aconteça é que rapidamente a gente consiga fechar o pacote do arrendamento e que rapidamente consiga haver um acordo, se não puder ser com a esquerda, terá que ser com o PSD e o CDS ou com quem eles quiserem, para que haja algum alívio fiscal relativamente a contratos de arrendamento com um prazo de duração razoável. Estou a pensar, por exemplo, em 5 anos. A proposta do Governo é dar o alívio fiscal só a partir de contratos de 10 anos ou 20 anos. Não acha que, apesar de tudo, faz mais sentido só dar esse alívio quando estamos a falar de prazos de arrendamento que correspondam a uma decisão minimamente sustentada das pessoas de ficarem a viver num sítio? É que saltar de casa de 5 em 5 anos... 5 anos, desculpe lá, 5 anos você pode achar que é muito curto. Para aquilo que se está a praticar hoje... Que é 3, não é? Nem 3.
Neste momento não há contrato, não há duração mínima de contrato. Não há duração mínima, há contratos de 6 meses, há contratos de 3 meses. O CDS queria um alívio fiscal a partir de um ano, não era? A partir de um ano. E isso é completamente excessivo do meu ponto de vista. Completamente excessivo. E vai ser votado na sexta-feira. Na verdade, é exatamente o contrário de defender... É excessivo. Agora, também não acho que a gente tenha que fazer tantas exigências, que praticamente ninguém tem um alívio fiscal e, portanto, não tem qualquer consequência no mercado da rendimento. Olho para os números que saíram estes dias, olho para os números e nós estamos a ter cada vez menos contratos de arrendamento. Também não há investimento público a fazer casas públicas. Do lado do crédito, a banca está a apertar um bocadinho e se subirem as taxas, isto vai ser um drama. Alguém tem que fazer alguma coisa, portanto, teremos que contar com algum mercado de arrendamento, mas para isso também não podemos hostilizar completamente os senhorios que querem ter contratos com uma duração razoável. Eu acho que isto é normal. Quanto à lei de bases, com todos estes acontecimentos, tornou-se mais improvável a sua aprovação? Talvez não. Porque perdeu algum peso, não é? Nesta negociação, neste processo. Não acho isso porque há outros fatores. Isto é um fator só. Estamos a falar da aprovação da lei de bases até ao fim da legislatura. Vamos lá ver. Não se esqueça que o Partido Comunista apresentou um projeto de lei de bases também, agora, recentemente. E, portanto, se o PS não agendar, o Partido Comunista agenda. Se o Partido Comunista agendar, o nosso vai por arrasto. E não é seguramente a minha lei de bases que é aprovada. Se for aprovada uma lei de bases, já de ser a lei de bases com os contributos dos vários partidos. Diga-me uma coisa. Não tem que ser a minha. Eu estou convencida que a iniciativa do PCP me vai ajudar a mim a ver a minha iniciativa discutida. Acha que o Partido Socialista, que seria uma pena se o Partido Socialista não tivesse a oportunidade de aprovar uma lei de bases, de acabar deste governo e esta maioria de esquerda a aprovar uma lei de bases? O Primeiro-Ministro já tem referido muitas vezes a lei de bases da habitação do Partido Socialista, portanto espero que ele também se empenhe nisto. E gostava de ver o seu nome associado, independentemente, por razões políticas, evidentemente, gostava de ver o seu nome associado. Não é preciso. O seu nome está associado à entrada na Constituição do direito à habitação. Gostava de, vamos pôr assim, fechar um ciclo político com uma lei de bases com uma lei de bases aprovada, mas não tem que ser uma lei de receita, é a lei que for aprovada, não tem que ser a minha. Eu apenas dei o pontapé de saída. Quem ganha o jogo não é quem dá o pontapé de saída, quem ganha o jogo é quem chega ao final com resultados. Muito obrigado, Helena Roseta, por esta atualização. A entrevista continua já a seguir, a que fizemos há 15 dias, aprofundando mais as questões da habitação, ou seja, o conteúdo político do que estivemos aqui a falar. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. A primeira pergunta que queria fazer é a seguinte: no momento em que o Serviço Nacional de Saúde e a escola pública estão a entrar em colapso, o que a deputada exige é a fundação de uma política pública de habitação. Começar do princípio. Não está em contraciclo com o recuo geral do Estado Social? Como é que paga quando falta dinheiro para quase tudo? Vou fazer uma pequena correção ao que leu aí, ao que disse aí no princípio, porque não é verdade que o 25 de abril só nos tenha deixado uma ausência de políticas públicas e o congelamento das rendas. O 25 de abril deixou-nos mais duas coisas muito importantes. A Constituição da República, onde se diz no artigo 65 que a habitação é um direito fundamental e tem que ser garantido pelo Estado, e diz uma outra coisa, e aconteceu uma outra coisa que foi o programa SAL, um programa extremamente generoso a seguir ao 25 de abril de participação das populações. Mas dedicado, também ligado às populações mais carenciadas. Com certeza, mas foi um programa pioneiro, porque pela primeira vez tivemos um programa participado pelas populações. Com erros, mas muitíssimo interessante. Mas muito participado. A experiência que eu tenho, por depois de ter sido vereadora durante 6 anos e ter tido a responsabilidade da habitação durante 4, é que há uma energia muito grande nas populações, as pessoas fazem um esforço enorme para chegar à habitação. Pessoas pobres, famílias de classe média, todas as famílias fazem um esforço enorme para ter acesso à habitação. E, portanto, ignorar que há esta aspiração, esta vontade, este desejo, e ao mesmo tempo que isto é um direito de todos, é não perceber que temos que encontrar respostas. Agora você diz-me, não há, eventualmente, capacidade financeira, o momento é de contraciclo. Muito bem. Mas nós não podemos estar a legislar só para momentos, nós temos que criar as bases do que deve ser uma coisa mais justa. É verdade que desde o 25 de abril até agora nunca houve uma lei de bases da habitação, mas houve uma lei de bases da saúde, houve uma lei de bases da segurança social, houve uma lei de bases da educação ou do sistema educativo. Vários pilares do Estado Social, exatamente. Estão todos com lei de bases. Eu lembro quando o Arnaud lançou o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, foi através de um despacho que também não tinha verba nenhuma para fazer. Aliás, foi em 1978, eu suponho que o Governo até já estava em gestão. E ele avançou. É preciso criar o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, nós temos que criar as coisas, nós temos que criar factos novos. Uma lei de bases de habitação, para mim, é o essencial. Agora diz-me, mas não há dinheiro. Bom, ou não há condições para... Calma. Os instrumentos de uma política pública de habitação não são só instrumentos do Orçamento de Estado.
Eu estudei muito esta matéria e costumo dizer que a mala de ferramentas das políticas públicas de habitação em todo o mundo, comparei muita legislação, comparei muitas práticas e cheguei, depois de analisar as coisas, cheguei à seguinte conclusão. A mala de ferramentas, o toolkit das políticas de habitação só tem 4 tipos de ferramenta. Promoção pública, e para isso, de facto, neste momento temos pouca verba, mas temos que arranjar mais, é de menos. O Orçamento de Estado de 2018 tinha 100 milhões para a habitação, quando tinha 10 mil milhões para a saúde e 6 mil milhões para o ensino. Portanto, é de menos, os 100 milhões é de menos. A segunda ferramenta são medidas de natureza fiscal. São as que têm sido mais usadas, não é? São as que têm sido mais usadas, mas provavelmente podem ser ainda mais usadas. Elas são muito cegas à questão habitacional propriamente dita, são iguais para toda a gente. Taxa liberatória, igual para toda a gente. Quem tem rendimentos prediais, pagam todos a mesma taxa liberatória. Estou a falar agora dos senhorios. Tanto faz ter rendas Xbec, que não valem nada, como ter rendas milionárias, a taxa é a mesma. Isto é um erro. E, portanto, há coisas a corrigir nas medidas fiscais. Nas medidas fiscais, o que tem sido muito utilizado são impostos, não alívios, mas sanções, IMIs agravados para os devolutos. José Paredes, concorda com a proposta de reduzir para metade a taxação de contratos de arrendamento superiores a 10 anos? Eu concordo e, aliás, bati muito por ela. Portanto, resumindo nessa parte fiscal, acho que falta incentivos. Há muito agravamento e falta algum alívio fiscal nas áreas que nos interessam, que são arrendamentos de uma duração razoável, a partir de 5 anos, por exemplo, e taxas também razoáveis. Depois temos medidas de financiamento direto. Falou de que o Estado gastou não sei quanto dinheiro em juros bonificados. Isso é um financiamento direto muito. Foi mal, na minha opinião. Já estava mal. E continua a ser. O Orçamento de Estado deste ano, o que o Estado está a pagar em juros bonificados da habitação de contratos com maturidades que ainda não acabaram, é mais do que aquilo que dá para a porta 65 jovem. Portanto, isto são coisas que têm efeitos a longuíssimo prazo e é absurdo e desequilibra as medidas. Defende o subsídio de rendas, não teme? Defende o subsídio de rendas e deve ser feito. Não teme que isso tenha um efeito de pressão inflacionária? Tem sempre esse efeito, portanto, como eu costumo dizer, é uma medida para usar com moderação. Mas é extremamente útil. Para as pessoas perceberem. É com moderação, vamos lá ver. Por exemplo, durante o período da Troika, nós criámos um subsídio municipal ao arrendamento aqui em Lisboa, para as pessoas que de repente não conseguiam pagar, por exemplo, o empréstimo ao banco, ou que de repente alguém desempregado não conseguiam pagar a renda. Há momentos em que um subsídio de renda pode evitar que a pessoa fique sem abrigo. Isso compreende-se, mas como política de longo prazo tem riscos. Tem riscos, mas tem que ser montado, porque há estas situações. Há situações de emergência e há altos e baixos na vida das famílias que precisam de algum apoio. E, aliás, nós temos um subsídio permanente de arrendamento que é o Porta 65 Jovem. E que é pouco para aquilo que precisamos. Mas tem esse efeito de fazer a alta das rendas. Finalmente, o quarto compartimento da caixa de ferramentas são medidas de regulação. E aí é que eu acho que nós estamos muito desequilibrados. Passamos a vida a tentar mexer na lei do arrendamento como se a única regulação que a gente tivesse que fazer fosse o antigo regime do arrendamento urbano, que já foi alterado sucessivamente ao longo destes tempos todos, com grandes pressões entre senhorios e inquilinos. Sofreu uma viragem brutal em 2012, quando o governo PSD-CDS liberalizou as rendas. Chamada Lei Cristas, não é? A Lei Cristas, nós tínhamos o trauma do congelamento e agora temos o trauma da liberalização. Portanto, estamos com traumas opostos. Está toda a gente contra toda a gente. Nunca conseguimos encontrar ali o equilíbrio. Há um equilíbrio que tem que ser encontrado. E todas as partes estão zangadas com o Estado. Estão os senhorios e estão zangados. Está toda a gente zangada porque passou-se de um extremo ao outro. E com uma agravante que não teve a oportunidade ainda de referir, mas que eu vou referir, entretanto o mercado imobiliário mudou de escala. Sim. E esta agravante também mudou os dados. Quando eu refiro a financiarização, a globalização que traz novos atores, tem a ver exatamente. O mercado mudou de escala. Digamos que no século XX o nosso mercado era à escala nacional, eram os promotores nacionais, eram os construtores nacionais, eram gente que a gente conhecia, com quem se falava. Hoje o mercado é global, muitas vezes desconhecemos os atores, são fundos de pensões, são fundos abutres, são fundos imobiliários, desconhecemos os atores, muda a escala, mas muda a escala. Já deixa-me só dizer isto, tendo em conta isto, é sempre aqui uma à parte, manter vistos de gold e benefícios fiscais para cidadãos estrangeiros não residentes faz algum sentido quando há uma pressão, num ciclo como o atual que estamos a viver, não é acrescentar basicamente problema a um problema? Essas medidas têm um efeito muito negativo e já reconhecido em determinadas zonas do território, que estão em sobrecarga, nomeadamente Lisboa, Porto, os centros das cidades. Mas há sítios do país onde tomaram eles
ter lá vistos gold e autorizações, tomaram eles ter lá estrangeiros a intervir. Nós temos um país que é diverso e a política também não pode ser igual para todo o território. Portanto, eu defendo a manutenção desses mecanismos, mas devem ser orientados pelo Estado, e o Governo tem poderes para isso, para os sítios onde fazem falta no país. Porque pode ser muito útil, imagino, os tais estrangeiros que querem vir passar a sua reforma a Portugal, se a gente lhes propuser investirem na Pampilhosa da Serra ou noutro sítio qualquer que tanto precisa de investimento estrangeiro. Deixa-me só, pegou aí nas várias formas de intervir na habitação, muitas das propostas que se ouvem, e têm a ver quer com a regulação, quer com a questão fiscal, têm sido concentradas na tentativa de controlar o mercado. Ou seja, punir a especulação, baixar os preços, criar rendas apoiadas, condicionadas, técnicas, subsidiadas, ou seja, há um conjunto de políticas todas concentradas na ideia de controlar o mercado. Não acha que o problema é a política de habitação continuar sobretudo ou quase exclusivamente a depender do mercado? Se a saúde e a educação dependessem sobretudo do mercado, nunca teríamos, mesmo com todas as políticas fiscais e regulatórias, a saúde e a educação que temos. Ou seja, se não temos que dar um salto, eu sei que eu defendo, por isso mas quero aprofundar isso, que não temos que dar um salto que nunca demos de ter, vou pôr aqui aspas nisto, um serviço público de habitação, que é uma ideia que parece absurda às pessoas, parece absurda no debate político, e fazia todo o sentido, não é? Vamos lá ver, só para as pessoas terem uma ideia, quem faz neste momento esse serviço público basicamente são os municípios. Para as pessoas terem uma ideia dos recursos habitacionais que nós temos em Portugal, 2% são públicos, dos quais mas são muito dirigidos às pessoas mais carenciadas. São para as pessoas carenciadas. Não são universais no sentido social. Certo. 2% são habitação pública, no grosso municipal, e 98% é habitação privada. É muito difícil montar um Serviço Nacional de Habitação com 2% de habitação pública. É impossível. E isto não muda rapidamente, porque não vamos ter capacidade, mesmo que puséssemos as máquinas todas a dar à manivela, não íamos aumentar estes 2% muito. O objetivo do Governo é passar a 5%. Sim. E nem sequer lhe chama pública. E há países que têm 20%, não é? Sim, mas têm outra tradição e outra. Bom, nós temos zonas do país em que tem a percentagem de habitação pública é muito elevada, por exemplo, em Braga, a percentagem de habitação pública ou publicamente controlada, porque controlaram a política de solos logo a seguir ao 25 de Abril, tem como resultado hoje a habitação muito mais barata. Portanto, há aqui coisas que estão a montante, que é a política de solos. Mas eu queria dizer o seguinte, dificilmente podemos controlar, entre aspas, o mercado, mas podemos regulá-lo. Em todos os países democráticos existem leis que regulam, aliás, o regime do arrendamento urbano não é mais do que uma regulação do mercado do arrendamento. E há países que nós temos pouca tradição de regulação económica, ao contrário. Mas mal, por exemplo, a Alemanha tem desde 2015 uma lei em que houve a mesma pressão que está a acontecer entre nós com o mercado global. Sim. Em certas cidades, e há uma lei federal que é aplicada depois nas cidades que estão em sobrecarga, pode ser aplicada nessas cidades, em que as rendas não podem aumentar mais que 10% sobre o valor anterior, e quem já subiu isso, mais do que isso, já não pode aumentar mais nada. Aqui que dizia com o trauma das rendas. Diriam que estávamos a congelar, mas estou a falar da Alemanha, esta é uma lei do governo da senhora Merkel. Sim. Nem sequer é com a coligação com o SPD, era da senhora Merkel antes da coligação. Portanto, medidas de regulação do mercado são absolutamente essenciais. A regulação implica, por um lado, regras, por outro lado, incentivos, por outro lado, sanções, e depois falta aqui uma coisa, que eu acho que isso não era muito difícil, e ninguém fala nisto. Eu ando a falar nisto há muitos anos, ninguém fala nisto. Falta uma espécie, o que é que eu hei de chamar? Uma espécie de uma ASAI para a habitação. Sim. Uma entidade nacional, uma autoridade para as condições de habitação, como há para as condições de trabalho, uma autoridade que possa fiscalizar a selva em que isto está. Porque neste momento os municípios é que têm que verificar, mas os municípios não vão verificar se o senhorio tirou-los das escadas, se estragou o corrimão, se o inquilino fez malvadeza, não vão verificar essas coisas, vão verificar a parte física, os canos, o estado das janelas, o estado do telhado. E nós temos aqui muitas situações de abuso completamente inaceitável do que é o básico, as regras básicas da habitação. Eu posso lhe dar um caso extremíssimo, que eu acho que é inacreditável, que me foi relatado aqui por um dos movimentos que eu recebi aqui, que uns estudantes foram ver um T0, e o T0 era uma casa de banho que tinha um boliche em cima da banheira. Isto é completamente ilegal, irregular, não pode ser, desde o Regulamento Geral das Edificações Urbanas, que é dos anos 50, do século passado, isto é completamente ilegal, e no entanto faz-se. Neste momento, o que está a acontecer, quando o mercado não dá resposta, quando a oferta e a procura estão desfasadas, aparecem os mercados paralelos. Isto é uma regra. Aparecem os mercados clandestinos. Qual é o mercado paralelo que está a acontecer neste momento? Está muita gente a utilizar
o alojamento local que tenha um regime fiscal mais favorável do que o arrendamento urbano para fazer arrendamento longo. E acha que não devia ter? Imagino que acho que não devia ter um arrendamento fiscal. Nós já batalhámos para que tivesse um regime fiscal menos mas seria normal que tivesse igual ou até um bocadinho pior. Não, mas já foi agravado. Mas ainda é insuficiente. E foi agravado por pressão nossa, pressão do Partido Socialista e pressão do Bloco de Esquerda. Mas os senhorios, na realidade, as pessoas que tenham casas disponíveis têm um Estado a dizer... Façam um alojamento local que dá mais jeito. Façam um alojamento local que é muito melhor. Mas o que eu queria contar, que eu nem sabia disto, soube isto esta semana e que é inacreditável, pessoas que estão registadas como alojamento local e, portanto, têm lá no Registro Nacional do Alojamento Local, têm o registro feito e depois fazem arrendamento de longa duração. Por exemplo, pessoal estrangeiro que vem para cá, para os call centers, fora de Lisboa, Setúbal, em vários sítios, e que não arranja casa de jeito nenhum, contratualiza em alojamento local, uns X por mês, no fundo é um contrato de longa duração, ficam cá o tempo que for preciso, aquilo vai-se renovando sempre e paga impostos como alojamento local em vez de pagar impostos como arrendamento. Está a ver a quantidade de mecanismos de fuga que existem e não haver ninguém, e aí dou a palavra à Associação de Inquilinos Lisboetenses que anda a batalhar sobre isto há muitos anos, isto tem que ser fiscalizado. Diga-me uma coisa. O mercado tem que ser fiscalizado e, portanto, voltando ao princípio, uma autoridade nacional para as condições de habitação com poderes para verificar o que se passa, quer na habitação, quer no alojamento local travestido, isso era uma coisa essencial. Nós falámos do setor privado e falámos do setor público, eu insisto na ideia de, porque isso não está interiorizado na cabeça das pessoas, na ideia de haver uma política pública de habitação em que inclua a classe média. Eu acho que isso é fundamental. Certeza. Para qualquer serviço público que exclui a classe média está morto. Não há Vamos lá ver. Não é? O direito à habitação é para todos. É para todos, não é? Desculpe. Não, até porque isso cria um sentimento. Eu vou dizer uma coisa. Deixa-me só dizer isto, de falta de solidariedade e de algum sentimento de injustiça entre nós, que a classe média olha para as casas que são garantidas às pessoas com mais carências e cria hostilidade em relação às políticas de habitação. Isso é um facto. Agora, vou dizer uma coisa que eu descobri, que já nem me lembrava, que isto é extraordinário. Na Constituição da República diz-se a uma certa altura que o Estado tem o dever de instituir um sistema de rendas que seja compatível com o rendimento familiar. Sim. Isso está lá desde 76. E nunca foi cumprido. É aplicado à renda dos bairros públicos, mas não é aplicado a mais nada. Sabe quem é que pôs isto na Constituição? O CDS. Isto é extraordinário, porque o que estava inicialmente era que o Estado tinha a obrigação de fazer isto para as habitações públicas ou para a habitação social. E o CDS disse, não, é para todas. Veja como as coisas mudam. Não falámos do setor cooperativo, que tem, eu quero falar muito de passagem. Porque o setor cooperativo foi uma grande esperança a seguir ao 25 de Abril. Criaram-se uma série de cooperativas, tiveram uma série de incentivos. E definhou por várias razões. Definhou em primeiro lugar porque de repente foram tirados os apoios. Definhou também porque houve muita gente que se auto-intitulou cooperativa quando, afinal de contas, era um negócio que, portanto, lá está. Utilizaram um mecanismo público para tirar benefícios. Mas não acha que é uma resposta fundamental? É uma resposta fundamental, mas tem que ser em novos moldes. E estão a aparecer esses novos moldes já. Estão a aparecer esses novos moldes. Estão a surgir cooperativas de moradores, cooperativas de inclinato, estão a surgir movimentos cooperativos, por exemplo, ao nível das pessoas mais velhas e que são muito interessantes. Há uma associação que foi constituída recentemente para criar habitação cooperativa sénior e isso é extremamente interessante, são soluções que existem noutros países e, portanto, acho que o movimento cooperativo é essencial, mas o movimento cooperativo tem que ser igual a habitação não lucrativa. Claro. Não acha estranho que haja um Ministério da Saúde, um Ministério da Educação e nem haja propriamente uma Secretaria de Estado da Habitação? Por favor, eu bati-me aqui quando cheguei em 2015 a deputada e disse onde é que está no Governo a Habitação? Andava espalhada por vários sítios. Onde é que está no Parlamento a Habitação? Espalhado por várias comissões. Mas é que Calma, bati-me tanto por isto, depois consegui. Pois eu até acho que fazia sentido haver um Ministério da Habitação. Consegui, bati-me tanto por isto. A habitação nessa altura, em 2015, não estava na agenda. Eu bati-me por isto e consegui a muito custo que criassem um grupinho de trabalho, que eu coordeno, da habitação, aqui no Parlamento, ligado à Comissão de Poder Local. E batalhando, conseguimos que o Governo lançasse uma nova Secretaria da Habitação no âmbito do Ministério do Ambiente. E, portanto, ainda bem, mas é insuficiente. Eu também acho que devíamos ir mais longe. Agora, o problema não é tanto ter um Ministério ou não ter um Ministério. O problema é que poderes
que meios e que orçamento é que este Departamento tem. Mas temos uma boa Secretária de Estado, o que já é uma boa marca. Não tem a ver com o salário. Acho que este Governo prova que, por exemplo, criar um Ministério da Cultura não muda especialmente as coisas se isso não corresponder a não é a minha área, efetivamente, e respeito o Sr. Ministro. As políticas de habitação não são apenas políticas de habitação, são mais do que isso. São políticas de integração social e até espacial. Como aprendemos, acho eu, com a má habitação social que construímos, independentemente de construirmos, tivemos que a construir depressa, mas eu acho que cometemos erros que outros já estavam a corrigir quando a fizemos. Temos nas políticas de habitação, temos de fazer, ou seja, a política de habitação tem que ajudar a construir cidade, a fazer cidade, e a combater a estratificação da cidade. Como é que achas que isso se faz numa nova geração? Ou seja, nós tivemos, na nova geração de políticas de habitação, nós tivemos os bairros sociais, que na minha opinião foram um erro à partida, a construção de bairros sociais, pode-se compreender pela urgência. Se aprendemos qualquer coisa com isso, na forma como, nas políticas de habitação, percebendo que para além de dar habitação às pessoas, temos que dar às pessoas cidade, e impedir o quase impossível de impedir, mas que só o Estado é que pode pelo menos contrariar, que é a total estratificação social. As cidades são hoje cada vez mais estratificadas do ponto de vista social e não cada vez menos. Ou seja, o centro é uma coisa que nós antes víamos pobres no centro, hoje é praticamente impossível ver pobres no centro e a tendência será para ser impossível ver classe média no centro. Como é que isso se faz? Isso não é tão a preto e branco. Eu tive, como já disse, vários anos a trabalhar em Lisboa nesta área. Conheci os bairros municipais bem, são mais de 70. Desses bairros municipais, que são mais de 70, apenas metade constituem problema. Os outros estão absolutamente integrados na malha urbana. Lisboa tem uma tradição de produção de habitação pública com mais de 100 anos, desde a Primeira República. E alguns dos bairros resultaram os mais pequenos ou mais integrados. Alguns também foram gentrificados, não é? Ouça, mas portanto... No Estado Novo já foram praticamente todos gentrificados. Não é verdade, há muita coisa... Há muita coisa, não, ouça, há muita coisa, por exemplo, o bairro, na zona de Chelas, a zona de Chelas é lançada antes do 25 de Abril, portanto não é bem assim. Depende muito da mistura que se consegue, das várias camadas sociais que se consegue nesses bairros. O objetivo principal para mim não é dizer que os bairros sociais são guetos, não. Nós temos condições para fazer medidas para que os bairros sociais que existem já possam ser integrados na malha urbana, dando mais poder à população. Não é só o Estado que dá casas, as pessoas têm que construir a sua própria cidade no bairro onde moram, nos bairros onde moram. Temos muita gente a morar em bairros e temos bairros que, com a experiência participativa das populações, melhoram substancialmente a sua integração, quer dentro do bairro, quer fora do bairro. Portanto, não podemos tomar o todo pela parte. Há bairros sociais que são exemplos fantásticos de participação, de cooperativismo, colaboração entre as várias pessoas. Mas a mistura social não tem sido conseguida nas políticas de habitação? Existe, e não tem sido conseguida, porque também não tem sido esse o objetivo. Sim. O objetivo, os bairros sociais, até há muito... Para dar habitação. Por isso é que eu, na minha lei de bases, proponho que haja 3 regimes de arrendamento. O regime social para a população mais carenciada, que tem que existir sempre, porque haverá sempre uma população que precisa desse regime. Depois um regime que eu chamo arrendamento acessível, que é dirigido exatamente à classe média, que é um regime regulado, com incentivos e apoios do Estado para que as rendas sejam de um certo valor e a estabilidade habitacional de um certo prazo, e depois a renda livre. Este regime intermédio é o que está a fazer falta. A Câmara de Lisboa, por exemplo, lançou um grande programa de habitação acessível com base no seu próprio património. Portanto, mesmo não estando regulado, mesmo não estando na lei, mesmo não beneficiando... A grande prioridade é esse meio, não é? É esta torradinha do meio. Nós temos oferta pública para os mais pobres, oferta privada para os mais ricos, oferta regulada, e no meio não há nada. Oferta regulada. E essa oferta regulada pode ser criada desde já. E, portanto, todas as medidas, por exemplo, que a gente vai tentar introduzir a nível da fiscalidade, já poderão incentivar uma oferta regulada, mas tem que haver um impulso público direto e, portanto, estas coisas levam tempo a resultar. Eu fui muito criticada, porque a uma certa altura disse, mas os recursos estão aí. Nós tínhamos, em 2011, 700 e tal mil casas vazias em Portugal. Provavelmente algumas são vazias porque têm mesmo que estar vazias, ninguém as quer, ou são heranças, ou o que se queira. Estão nos sítios que ninguém quer. Mas em Lisboa, em 2011, havia 50 mil casas vazias. Não estão todas ocupadas para alojamento local. Há muita coisa vazia que pertence a fundos imobiliários. Não são os pequenos proprietários que têm as coisas vazias, ao contrário da ideia das pessoas. Ou são heranças indivisas que não se conseguem desbloquear e estão anos em tribunal, ou são grandes fundos.
Defende um agravamento fiscal das casas de luta? Já existe. Sim, assim, mas mais... Defendo a possibilidade... Há países que têm agravamentos fiscais muito punitivos. Defendo a possibilidade de nós em Lisboa tentámos fazer isso com a taxa de proteção civil e, como sabe, foi declarada inconstitucional, porque ela agravava profundamente os devolutos. Sim. Foi inconstitucional. Portanto, temos que ir batalhando. Defendo a possibilidade de o município, fundamentadamente, poder requisitar para a habitação acessível prédios que estão devolutos e que podem ser utilizados. Fui muito atacada quando falei nisto, e chamaram-me Gonçalvista. Mas existe esta medida, por exemplo, mas pensa já agora, é que eu tinha uma pergunta preparada para isso, que se justifica ou seja, eu queria basicamente que justificasse de alguma forma um aparente desprezo pelo valor da propriedade privada. Não há desprezo nenhum. Que é essa crítica não, que é feita. Desculpa lá, não, mas é uma crítica. Eu aqui estou a fazer de advogado do diabo. Ok, mas vou-lhe explicar. Acho que a propriedade privada não é o único valor. Não, mas não é isso. Mas é que já existe na lei a possibilidade da venda forçada, que esse é que é um ataque à propriedade privada, que está no regime jurídico da reabilitação urbana. Em áreas de reabilitação urbana, o Estado ou o município que estão à frente da operação já podem obrigar à venda, mesmo que a pessoa não queira. Isso é que eu acho que é uma forma de expropriação forçada, isso é que eu acho que não... Mas não defende um princípio... O que eu defendo é uma coisa diferente. O princípio que a propriedade da casa tem que ter uma função social, caso não é legítima. O uso social da propriedade, ou o fim social da propriedade, é um dos primeiros artigos que eu tenho na minha lei de bases. Mas o que eu defendo nesta situação em concreto é uma solução que até pode ser muito vantajosa para os proprietários. Imagina a quantidade de heranças indivisas que há em Portugal. Que ninguém se entende, os herdeiros não se entendem, podem estar em tribunal, não está, mas não se entendem. Enquanto se entendem e não se entendem, a casa não é usada por ninguém. E podia perfeitamente aquela propriedade ser requisitada com pagamento, porque isso é obrigatório em termos constitucionais, com pagamento à herança de um valor que fosse calculado em termos justos. Portanto, recebiam o dinheiro, distribuíam lá entre todos e depois, quando a coisa estivesse desbloqueada, davam o destino que quisessem. Portanto, há imensas situações que não são resolvidas porque aqui é só entre 8 ou 80. Porquê é que acham que houve uma reação tão agressiva? É uma questão ideológica. Como há o tal trauma... Mas também é sua, não é? Também há uma questão ideológica sua. Não, mas eu não tenho trauma nenhum da questão do... Sim, não pode ser acusado de ter sido consalvista. Não, e não é só isso. Eu também não tenho trauma nenhum de ter ficado desapossada dos meus rendimentos por ser senhoria. Não tive rendas congeladas, não sou proprietária da senhoria, sou proprietária da casa onde moro, casa de família, mas não sou efetivamente senhoria. E, portanto, não tenho esse trauma. Mas... julgo que foi uma maneira de tentar desqualificar a proposta. A proposta existe, pratica-se noutros países, teve o apoio, aliás, inesperado para mim, do Presidente da Câmara de Cascais, que é do PSD, e, portanto, nos sítios onde há uma grande pressão e que a gente vê casas fechadas, eu costumo dar o exemplo aqui da Rua Brancamp, em Lisboa, uns atrás dos outros prédios enormes, todos fechados. Não é possível. E, portanto, temos que ter medidas um bocadinho mais severas para que quem tem as casas ou as ponha em uso, ou se não as põe em uso, cede-as para a entidade pública a usar mediante pagamento, que depois lhes devolve. Não há expropriação, não há retirada da propriedade. Não temo que o destino da Lei de Base de Habitação, isto é uma provocação, aviso, não temo que o destino da Lei de Base de Habitação venha a ser o mesmo da Lei de Base da Saúde em que participou António Arnaud e que, como sabe, acabou num grupo de trabalho dirigido por Maria de Belém, alguém que tem as posições diametralmente opostas ao António Arnaud e ao autor da... Mas já estão a acontecer aproximações. A minha pergunta é se não temo que o Partido Socialista, na hora da verdade, como aconteceu com a Lei de Bases da Saúde, eu devo dizer aqui, que considero quase um insulto, o que aconteceu a António Arnaud, o que aconteceu em relação à Lei de Bases da Saúde, à memória de António Arnaud, não temo que o Partido Socialista, na hora da verdade, faça o que já fez muitas vezes, em relação a propostas um pouco mais transformadoras e empenhadas. A coisa é um bocadinho mais difícil. Aqui o que eu temo é que nem sequer seja agendado. Pois, isso é a mesma coisa. Pois, os deputados podem apresentar propostas, mas não podem requerer o agendamento. Mas quem decide o agendamento são os partidos, na conferência de líderes. E não portanto, conta com o apoio do Bloco e do PCP nesta não faço ideia. Até à data não contei, nem fiz pressões nesse sentido. A única coisa que tive foi o presidente do meu grupo parlamentar, no dia em que eu apresentei a lei com o Dr. Carlos César ao lado, quando lhe perguntaram o agendamento, ele disse, isso pode nem ser, já não me lembro se ele disse nesta sessão legislativa ou nesta legislatura. É relevante, porque ainda temos uma sessão legislativa que é esta, que começou agora. Portanto, aquilo que eu vou fazer é pedir que seja agendado. Não é estranho que... Depois, deixe-me só acabar, que seja agendado depois do orçamento. Sei que o PCP também está a preparar uma lei de base de habitação, porque o Jerónimo de Sousa já o anunciou, em abril ou qualquer coisa anunciou isso, ou em maio anunciou, hoje não, foi, não sei, aqui há uns meses anunciou que o PCP via com bons olhos, embora tivesse muitas críticas sobre a minha proposta, mas estavam a preparar também uma. Eu penso que havendo uma iniciativa do grupo parlamentar do PS e outra do grupo parlamentar do PC, isto avança.
e vamos ver a que resultados chegamos. Eu não sou tão cética, eu acho que aqui há condições na atual configuração parlamentar para termos uma lei de bases de habitação, mesmo que a gente não tenha os fundos públicos todos que precisamos e as casas públicas todas que precisamos, ao menos uma lei que possa ser invocada. Mas sente o empenhamento do Partido Socialista neste... Uma parte importante do partido. Eu fiz um inquérito interno antes de apresentar a lei, tive mais de 2.000 respostas, grosso era do Partido Socialista e do meu lado. Portanto, penso que isto que é relevante, as pessoas sentem que isto é necessário, faz falta e, aliás, teria sido melhor discutirmos primeiro a lei de bases, a filosofia geral toda da habitação e depois as medidas. Neste momento estamos com 24 diplomas sobre habitação, cada qual para o seu lado, porque não houve uma visão global. Isso é a maneira como fazemos o debate político em Portugal. Pronto, portanto, mas eu não desisto. Eu nestas coisas não desisto. Não é estranho. Não desisto e acho que vou conseguir. No primeiro governo de entendimento à esquerda, e se anda a discutir a redução de impostos, que é uma coisa que a mim me deixa sempre um bocadinho perplexo quando há uma pressão da esquerda à esquerda do Partido Socialista, a grande bandeira é baixar impostos, uma coisa que me deixa assim um bocadinho perplexo, mas já andamos não é baixar todos os impostos, é baixar alguns. Não, incluindo baixar alguns que a mim me faz. Baixar alguns, alguns acho que devem ser baixar. Sim, está bem, mas não acho que há muita injustiça. Mas não contava que fosse essa, quando no momento em que os serviços públicos estão em colapso, fosse essa a grande bandeira à esquerda do Partido Socialista. Os serviços públicos não estão tanto em colapso assim, quer dizer, há falhas grandes, mas não. O Serviço Nacional de Saúde continua a existir, felizmente, e a educação também. Não é estranho que haja uma dificuldade num assunto como a habitação, onde ainda estamos a discutir os rudimentos em muitas coisas de uma política pública de habitação que o Bloco, o PCP e o Partido Socialista não se tenham conseguido entender ao longo destes 4 anos. A habitação esteve fora da agenda durante muito tempo, as pessoas precisavam de casa e iam ao banco, quer dizer, a habitação... Mas é que hoje está no centro da agenda. Rebentou na agenda por uma data de razões e agora sim toda a gente percebeu que isto está na agenda e que é muito importante. É preciso deitar mãos ao trabalho, não é? E é preciso deitar mãos ao trabalho. Eu estou convencida que há condições para a lei de bases de habitação, uma lei de bases de habitação, não necessariamente a minha, mas uma lei de bases de habitação ser aprovada ainda nesta legislatura. E vou-me bater por isso. Como eu disse na introdução, Portugal tem 75% de famílias proprietárias. Cerca de metade endividadas, aliás, está no preâmbulo da proposta de lei de bases. E cerca de metade está endividada para pagar. Portanto, são os que eu chamo os inquilinos da banca. Exatamente, os inquilinos da banca, o que significa que 30 e tal % são inquilinos da banca. É um problema para a nossa dívida externa, como nós sabemos, mas eu vou aqui fazer o outro lado da moeda do debate, que é difícil. Não acha que é inevitável e até racional que, com a precariedade e a falta de confiança no sistema de reformas que temos, que as pessoas queiram acumular património para a sua velhice e para os seus filhos? Claro que é. Ou seja, que não há um problema amontante da política de habitação que é totalmente racional, que as pessoas, não sabendo o que é que vai ser o futuro e o que é que vai ser o futuro dos seus filhos, queiram ter património e preferem gastar o seu dinheiro aí do que em rendas, mesmo que seja melhor. Daniel, é totalmente racional por 2 razões. A primeira é que desde 2014 é mais barato comprar do que alugar. Em média, estou a falar em média. A curva cruzou e, portanto, em média, neste momento, é mais barato comprar do que alugar. Paga-se menos mensalmente. As pessoas fazem as contas, não é quantos anos é que estão a pagar, é quanto é que eu tenho ao fim do mês. Quanto é que eu tenho ao fim do mês. Isso é a primeira razão. A segunda razão é mais profunda. Se nós formos verificar a percentagem de proprietários a nível da União Europeia e até países como a Suíça, que não faz parte da União Europeia, verificamos que as mais altas percentagens de proprietários estão nos países do sul da Europa, tem a ver com questões culturais e também com sistemas de segurança social fracos. Claro. Sistemas de segurança social fracos. Nos sítios onde há sistemas de segurança social fortes ou rendimentos razoáveis, a Suíça é o caso extremo, é o país onde há menos propriedade de habitação. As pessoas não precisam para o mercado funcionar e eles têm capacidade para pagar. Os países nórdicos têm uma tradição enorme de proporcionar uma política forte de habitação pública, portanto as pessoas também não precisam. Como é que este bloqueio cultural e real? Irreal. É muito difícil vencer isto. É muito difícil vencer, mas é um problema de país pobre, não é só na Europa. Sim, se você olhar um bocadinho para o mundo, olhar para a Índia, olhar para a África, muitas vezes as soluções de microcrédito que estão implementadas em várias zonas desses continentes mais pobres são soluções de microcrédito para o tijolo 1 a 1 ou para o elemento básico para construir a casa. Portanto, a casa é uma necessidade básica, quer dizer, as pessoas podem perder tudo, mas tem que morar em algum sítio, quer dizer, e portanto, de facto... E há uma coisa que as pessoas gostam que seja sua. É normal, porque dali ninguém os tira, portanto é este o problema. Aliás, esse levanta-nos um outro problema, que é a dificuldade que nós temos
e o Estado não tem uma política pública, não tem tido uma política pública nesta área. Nós temos imensa gente que construiu no mercado clandestino, portanto no mercado paralelo, porque não conseguia acesso. Mas aliás agora é o caso do bairro 6 de Maio, não é? N casos de bairros construídos fora das regras urbanísticas e que não podem ser legalizados, e não há políticas públicas para os resolver. A política de erradicação desses bairros, para mim, é uma política errada, profundamente errada e injusta. São bairros que estão... Porque aquela gente fez um esforço enorme para chegar àquelas casas. Portanto, o que é preciso é retomar a filosofia de que elevar o nível habitacional de toda a gente. Eu não posso dizer, eu prometo o nível habitacional bom para todos, eu não consigo. Mas daquilo de onde estamos, elevá-lo para toda a gente, elevá-lo o nível de acesso à habitação para toda a gente. E há muita coisa que se pode fazer em bairros desses ditos clandestinos, nomeadamente regularizá-los. Eu já fiz isso muito quando estava em Cascais, mesmo na Câmara de Lisboa. As pessoas fizeram as casas com um esforço enorme, pouparam dinheiro, trabalharam ao fim de semana, não sei o que, fizeram as casas com um esforço. Muitas delas podem ser legalizadas e resolve-se o problema. Não podemos deitar fora essa energia, Temos milhares de bairros nessas condições, nem sabemos quantos. Temos milhares de famílias nessas condições, nem sabemos quantos. Dou só um exemplo: na Cova da Moura são mais de 5 mil pessoas a viver em bairros que foram construídos sem base legal. Portanto, defende a sua legalização e... Claro, e no caso da Cova da Moura, o que é preciso? A primeira coisa a fazer é comprar o solo. O solo é privado, uma parte do solo daquele bairro é privado, o Estado tem que chegar à frente para comprar e depois pode regularizar. Deixa-me fazer aqui mais uma vez do advogado do diabo. Isto não pode ser visto como um convite das pessoas à construção clandestina. Ou seja, não, ouça. Se o Estado... Eu não estou a discordar de si, mas estou a tentar levantar a outra parte do problema, que é de repente o Estado convidar as pessoas a construírem e depois ele resolverá o problema. Não é assim. Hoje em dia há mecanismos de fiscalização fortes. A venda em avos, que era o sistema que permitia nos anos 70 esta proliferação destes bairros, está muitíssimo já condicionada e controlada, e portanto isso hoje em dia já não é possível acontecer. Mas o resultado, lá está, a habitação, as coisas depois medem-se 30 anos depois. Claro. O resultado disto, no caso da Cova da Moura, que é o que eu conheço bem, o resultado disto é que você tem na Cova da Moura esta situação surreal. Pelo mesmo sítio, paga IMI o proprietário do terreno e paga IMI a pessoa que fez a casa. Sim. Portanto, a Câmara, pelo mesmo sítio, cobra 2 IMIs a dois sujeitos fiscais diferentes. A Câmara, se cobra IMI, devia estar ela própria obrigada a... A Câmara diz que não tem capacidade para aquela escala, e tem razão, porque aquilo tem uma escala muito grande. Sim. E o Governo também não se tem chegado à frente. O que é que acha da proposta de Fernando Medina, voltando um bocadinho às rendas, o que é que acha da proposta do Fernando Medina da autarquia de servir de uma espécie de fiador, ou seja, de subalugar casas e alugá-las? Ou seja, a ideia é as pessoas sentem-se mais seguras em arrendamentos de longa duração se souberem, por exemplo, que o seu senhorio, que o seu inquilino é a Câmara e ela própria tratará de cobrar as rendas, etc. Eu não sei, eu não conheço exatamente os contornos. Ninguém conhece, porque a proposta está ainda numa fase muito inicial. Vi a proposta nos jornais, não conheço os contornos. Na realidade, ela foi feita pela primeira vez no nosso podcast. Não sei, não tenho conhecimento como é que isso pode ser efetivado. Aquilo que eu defendo é um sistema de garantia público, não só para Lisboa, nem só para a Câmara de Lisboa, um sistema de garantia público em substituição do atual sistema de fiador. Isso acho que era o suficiente. Aliás, temos batalhado por isso junto ao Governo. O próprio Governo está a trabalhar na instituição dos seguros de renda, que é uma solução que também pode dar confiança ao mercado, quer para um lado, quer para o outro, quer para senhorios, quer para inquilinos. E, portanto, eu acho que com garantia pública para substituir o fiador e com seguros de renda nós podemos melhorar isto. Seguros de renda privados, está claro? São seguros, não, mas são contratualizados e a legislação pode impor que em determinadas condições seja obrigatório ter o seguro e, portanto, é um encargo a mais, mas ao mesmo tempo dá mais confiança. Agora, e até podia ser dedutível nos impostos para não sobrecarregar a entidade proprietária. Agora, o que nós precisamos é, de facto, de encontrar formas de gerar mais confiança no mercado de arrendamento. Qual é o risco disto tudo? E esse risco é bem real e eu tenho consciência dele. Como andamos aqui na Assembleia da República a mexer nas leis do arrendamento, mas não conseguimos mexer na fiscalidade, sim, que é onde poderíamos dar um incentivo. E porquê é que não conseguem? Porque não há acordo. Estamos todos contra todos. Toda a gente contra toda a gente. Posso desenvolver isso mais, mas até agora cada partido apresentou propostas diferentes. O Governo também. O PC está de fora, não quer nada. E, portanto, corremos o risco de não se conseguir fazer nenhum alívio fiscal, do meu ponto de vista, nas rendas de maior duração
e de valor mais baixo, porque não há maioria. Isso é contra a redução das rendas, a redução dos impostos para rendas mais altas, para rendas mais longas. Mais longas? Não há maioria para isso. As propostas são todas diferentes. Esse é o risco. Deixa-me fazer esta pergunta. Eu sei que ia desenvolver para outra coisa, mas deixa-me fazer esta pergunta. Não há aqui um equívoco que eu sinto muito neste debate, que as pessoas tendem a transpor para a questão senhorios inquilinos uma espécie de luta de classes, que é um bocadinho absurda e não existe, sobretudo quando pensamos que no país 75% da população é proprietária, logo é improvável que... Pois, existe na parte da população que é proprietária ou que é inquilina, mesmo que ela seja mais pequena do que já foi, existe por causa destes traumas opostos. Portanto, do lado dos senhorios há o trauma do congelamento e do lado dos inquilinos há o trauma da liberalização, a cartinha que vai chegar a dizer o seu contrato não é renovado sem razão nenhuma por toda a vida pagada. Este governo teria o dever de deveria fazer o equilíbrio, mas é muito difícil. Devolver, digamos, confiança a um e ao outro lado. Para isso era preciso que as medidas de incentivo para os dois lados também surgissem, e a área privilegiada para as medidas de incentivo surgir é a área fiscal, e não estamos a ter acordo. Por exemplo, ninguém fez uma proposta, neste caso favorável aos inquilinos, ninguém fez uma proposta a nível fiscal, e eu faço intenções de a apresentar no Orçamento de Estado, no sentido de, assim como o senhorio pode deduzir para efeitos de pagamento de impostos as despesas que tem na casa que arrenda, o inquilino que paga rendas também pode deduzir. Quem compra pode deduzir, quem paga rendas não pode. Portanto, há aqui muitas situações. A política fiscal tem sido cega à questão da habitação. Portanto, aplica-se 3927 e não cruza com a política da habitação. Continua-se a tratar, eu já disse isto nos podcasts e tive mais reações de pessoas mais à esquerda, mas continua-se a tratar o arrendamento como como se trata de um rendimento de capital normal, que não em é ações, não é por cumprir uma função tem outra social. Natureza, tem outra natureza. Pelo menos há uma parte do arrendamento tem outra natureza social. E, portanto, devia ser tratado em termos fiscais de outra maneira. É a batalha que estou a fazer agora, com muitas dificuldades, como lhe digo, porque está toda a gente contra toda a gente, mas isto acontece muito em Portugal, não é? Quando tentamos mexer numa coisa, todos têm tantas ideias, depois não se consegue encontrar no meio disso tudo uma posição equilibrada, mas tenho esperanças de vir a conseguir ainda. Como é que lê o veto do Presidente, estamos a chegar ao fim, como é que lê o veto do Presidente da República ao direito de preferência do arrendamento quando o imóvel for vendido? E vou-lhe acrescentar uma outra pergunta. O Bloco não tem razão ao insistir que deve ser aplicado a contratos de promessa de compra e venda que estão em curso, a posição que o Partido Socialista não acompanhou, pelo contrário, não permitindo que a fidelidade seja beneficiada pelo veto presidencial. Ou seja, há aqui uma questão geral de princípio e uma questão específica, particular, que é um pouco incómoda perceber que há uma empresa que pode ter ganho milhões por causa de um veto presidencial que adiou a questão é muito mais complexa, Daniel, a questão é muito mais complexa. Neste momento, o Banco Central Europeu dá instruções à banca para vender em lote os seus ativos imobiliários que estão a empolar os non-resilient loans, portanto os não sei o nome agora, non-performative loans, os NPLs. E, portanto, estão a aparecer, a fidelidade apareceu com esta situação. É bom saber que a União Europeia Pois, a União Europeia preocupa-se muito e, portanto, está a ter aqui a haver uma pressão grande para aumentar a incidência de vendas em grandes lotes, em grandes portfólios. Que é uma catástrofe. Que é uma catástrofe para o direito de preferência. Portanto, o que eu acho, e bati-me, estamos no século XXI, não estamos no século XX, o mercado mudou de escala e, portanto, o direito de preferência do arrendatário, para sobreviver, tem que haver alguma regulação destas vendas em portfólio. Sim. E, portanto, nós batemos para que as vendas em portfólio nessas vendas persistisse o direito do inquilino, mesmo quando o prédio não está em propriedade horizontal, através de um critério de permilagem. Isso foi aprovado. As objeções que o Presidente levantou, do meu ponto de vista, ele tinha alguma razão. Sim, na questão porque a redação não estava clara e, por outro lado, obrigava as pessoas, e não era só isso, e obrigava os arrendatários a terem que ir pedir a propriedade horizontal, e pedir a propriedade horizontal pode ser todo um romance. Sim. Porque basta que alguém tenha feito uma marquise ilegal para já não conseguir fazer a propriedade horizontal. Portanto, é todo um romance que era excessivo e era uma excrescência do diploma. Portanto, aí demos razão ao Sr. Presidente, retiramos essas questões. Introduzimos o critério da permilagem quando não há propriedade horizontal. Agora, eu não prescindi de dizer, quando é uma coisa a vender em conjunto, o vendedor não pode dizer, mas eu já tenho um comprador que compra tudo e, portanto, vocês ou vêm a jogo para tudo ou já não há direito de preferência. Foi o que aconteceu na fidelidade. As pessoas receberam cartas a dizer, cheguem-se à frente com 425 milhões, quer dizer, isto é um absurdo total.
Mas agora temos o novo banco com 9.000 frações também num portfólio. Mas eu fiz uma pergunta sobre a já lá vou. Grande parte. Estou só a dizer que há muitos outros, sim. Não é só a fidelidade. Não é só a fidelidade, agora, o problema de aplicar ou não aplicar os contratos de promessa que estão em vigor. Na minha interpretação, aquilo que nós aprovamos, e vamos lá ver se o Presidente agora promulga, o que nós dizemos é que daqui para a frente os contratos têm que cumprir os contratos de compra e venda, não é os contratos de promessa, os contratos têm que cumprir isto. Como depois de um contrato de promessa, compra e venda, tem que haver uma escritura, e as escrituras não são em portfólio, é uma a uma, o que tem que acontecer é que antes da escritura tem que cumprir os preceitos da lei. É tão simples quanto isto, não é preciso escrever lá que se aplica aos contratos de promessa isto e aquilo, porque obviamente aplica-se... Portanto, acha que não há uma diferença final na proposta do Bloco? Não, é que a proposta do Bloco era redundante. O que a lei diz, e não pode dizer outra coisa, aliás nem diz porque é regra geral, esta lei aplica-se daqui para a frente. Portanto, não se pode celebrar uma escritura relativa a um contrato que não cumpra o que está ali. Os que já fizeram escritura já não podemos corrigir, mas isso normalmente, porque nenhuma lei pode ter efeitos retroativos. Os que não fizeram escrituras vão ter que cumprir a lei. Agora terá que ser o Sr. Presidente, naturalmente, terá que ser o Sr. Presidente a saber se promulga ou não esta versão que nós... Também ele ainda não recebeu. Ainda estamos aqui a acertar a ação final. Considera que o julgamento moral de Ricardo Robles, isto agora indo para uma coisa um pouco à margem disto, mas não à margem, que o julgamento moral do vereador Ricardo Robles foi legítimo? Pensa que o Bloco ficou fragilizado nesta área e, mais importante para o que estamos a debater, se sim, se não perdeu um aliado importante neste combate, que ficou muito mais fraco para fazer este combate, como se viu agora, aliás, na chamada taxa Robles. Vamos lá ver, estas coisas quando acontecem têm os seus impactos. Eu não faço juízes na natureza moral, mas fiquei desiludida com o Ricardo Robles, de quem sou amiga e de quem gosto muito. Fiquei desiludida porque aquilo não batia certo com o que ele dizia. Eu acho que destas coisas nós temos é que tirar ensinamentos para o futuro. Quem se mete em atividades políticas e quem se sujeita ao escrutínio do voto deve ter muito cuidado para que o seu discurso seja coerente com aquilo que é a sua vida. E isso é o que eu acho, e aplica-se a qualquer um, não se aplica só ao Bloco de Esquerda, aplica-se a toda a gente. Como eu já ando nisto há muitos anos, devo dizer que esta é uma regra que, para mim, tem sido uma regra de ouro e muito importante. Quer dizer, a pessoa não pode andar a defender umas coisas e depois fazer outras. Quer dizer, tarde ou cedo vai-se saber, e mesmo que não se saiba, eu acho que isso é tão desconfortável que eu não conseguia dormir. Mas o bloco ficou fragilizado ou não ficou fragilizado? Isso não dificulta este combate? É que ficou fragilizado nesta coisa específica da habitação? Aliás, viu-se agora, mal o Bloco entrou neste tema de novo. É natural. Isso não é um problema para si? Vamos lá ver, foi a primeira vez que aconteceu uma contradição tão grande entre uma bandeira importante do Bloco e uma pessoa importante do Bloco. Curiosamente, já aconteceu milhares de vezes noutros partidos que não foi dada tanta relevância porque parece que não têm tanto dever de... Não é isso, é que não fizeram disso uma questão moral. Quem fez disto uma questão moral foi o Bloco, não foram os outros partidos. Sim. Há muita contradição e incoerência em todos os partidos, em pessoas que todas elas podem levar essas atos. Todos nós. Muitos podemos ter incoerências entre a vida e aquilo que dizemos. Mas como o Bloco para isto era uma bandeira tão importante e fazia disto e fez sempre disto não uma questão de pragmática, de olhar para o mercado, sim, mas sim uma questão públicas, sim, mas uma questão ética, eu acho que o Bloco se expôs mais ao ter ao assumir a prioridade dessa maneira, por uma questão ética. Agora, eu acho que a questão é ética. E, portanto, eu acho que a questão da habitação neste momento é uma questão ética. No nosso país, que devíamos ter o direito à habitação, temos tantas pessoas que não conseguem lá chegar, é uma questão ética. As questões políticas, todas elas têm uma dimensão ética, mas há... E para mim prioritária. Mas com certeza, mas não faz uma moralização dos agentes económicos. Compreendo que os agentes económicos funcionam nos seus melhores interesses e cabe ao Estado. Já tenho tido agentes económicos a dizer cobras e lagartos a minha pessoa. Isso não me afeta. Não, o que eu quero dizer não me afeta, porque acho que tenho que vir a razão deles. É normal que alguém tenha uma prioridade, tente vender o mais caro possível. Pronto. O meu ponto é este. Eu tenho que compreender os argumentos de toda a gente e tenho que os ouvir como decisora. Mas depois tenho a minha liberdade interior que determina a decisão, mas eu tenho que ouvir todos, independentemente de dizerem mal de mim ou não dizerem mal de mim, isso é irrelevante. Agora, o que eu sinto, e é isto que eu tenho dito, o que eu sinto é que nesta área estão todos contra todos, quer dizer, toda a gente tem razões de queixa. Tem razão de queixa os proprietários, tem razão de queixa os inquilinos, tem razão de queixa os idosos, tem razão de queixa os jovens, e de que maneira... Todos têm razão de queixa, portanto é muito difícil encontrar uma coisa equilibrada quando está toda a gente contra toda a gente e contra as políticas públicas inexistentes ou erradas. Para terminarmos, tenciona recandidatar-se nas próximas eleições legislativas caso
a lei de bases não seja aprovada. Daniel, eu não me recandidato, não há essa possibilidade, nós não nos podemos candidatar sozinhos. Eu sei. Não, isso não a depende. minha pergunta é se está disponível para isso. Isso para já é muito extemporâneo, mas de qualquer maneira essa situação não existe. Não há candidaturas independentes ao Parlamento, por razões constitucionais. Sim, então vamos pôr a coisa assim, considera que ficou... que se não conseguir aprovar esta lei de bases nesta legislatura, não é? O seu mandato saiu derrotado, por assim dizer. Não considero isso. Eu acho que a gente, como dizia o Salgado Zanha, quem faz o que pode, que faz o que deve. Sim. Eu apresentei o primeiro projeto de lei de bases de habitação em Portugal e agora ele é conhecido, é público. Eu vou bater para que ele seja aprovado com alterações, o que seja. Mas se não for, a responsabilidade não será a minha, naturalmente, mas a verdade, quem quiser fazer uma lei de bases de habitação vai ter que vir aqui porque foi o primeiro. Mas responsabilizará o Partido Socialista, apesar de tudo, o partido não ponho a coisa nesses termos. É o partido pelo qual é deputado. Sou deputada do Partido Socialista, felizmente independente, mas a minha coisa é esta. Este é um objetivo de vida, eu não costumo largá-lo, ainda não chegamos lá. Ainda temos uma sessão legislativa para cumprir e eu não vou largar este objetivo. Vai forçar eu sou muito teimosa. A Ana Pinho uma vez disse-me uma frase que eu vou citar e que é extraordinária. É que eu sou muito chata, sou uma sogra. E eles vão ter uma sogra à perna. Muito obrigado, Helena Roseta. Nós regressaremos na próxima semana com outro convidado. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.